Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade nas nossas aulas, estou encaminhando esse vídeo aula para a gente entender melhor sobre átomo na explicação de íons. Porque átomos e íons é muito parecida a explicação e mostrando essas diferenças, vocês vão entender de uma maneira muito mais tranquila e segura do que realmente é um átomo. Tá? Parece que vai dificultar, mas não, facilita o entendimento, tá bom? Então vamos lá, turma. Vamos dar então a introdução à matéria, que tem a ver com os modelos atômicos, no qual nós falamos sobre Dalton, onde ele fala que é uma esfera indivisível. Depois, mais para frente, Thomson descobriu, através do descobrimento do elétron, que existem subpartículas, ou seja, o átomo não é indivisível, dá para se dividir. Rutherford, então, com o experimento da lâmina de ouro, ele consegue descobrir, então, o modelo atômico mais evidente, onde ele tem a característica como se fosse um sistema solar, onde ele é um grande espaço vazio, onde ele se concentra no centro, com um núcleo positivo e com cargas negativas na sua eletrosfera ao redor do núcleo. Muito bem, pessoal, vamos explicar isso de uma maneira bem acadêmica, bem tranquila. Vamos lá. Então falamos de Dalton, Thomson e Rutherford. No próximo capítulo nós vamos falar sobre o experimento de Rutherford e Bohr. Bohr, ele consegue desenvolver ainda mais esse modelo atômico. E nesse modelo atômico, ele dá uma especificada, uma noção mais detalhada da estrutura, que é o capítulo 16. Desculpa, que é o capítulo 6. Esse capítulo 6, então, é uma estrutura mais detalhada, no qual ele fala sobre as características que tem determinados átomos de emitirem luz. Então é muito interessante. E aí vai aperfeiçoando o mesmo modelo que Rutherford descobriu. Ok? Vamos lá, turminha. Retomando o elétron, que ele tem um peso muito insignificante comparado com o peso de um próton e um nêutron. A igual a Z mais N. O que significa isso, pessoal? A é a massa de um átomo. E o átomo, a sua massa está toda no núcleo. Porque o peso do elétron é 1836 vezes menor do que um próton e de que um nêutron. Então, o núcleo é onde tem toda a sua massa atômica. E ele é um enorme espaço vazio onde os elétrons ficam orbitando nas suas camadas eletrônicas. Então, o elétron, partícula de carga elétrica negativa, e 1836 vezes mais leve que o próton. O nêutron e o próton habitam a região do núcleo. Nêutron, o próprio nome já diz, ele tem a massa igual a do próton, porém de carga zero, nula. Já o próton tem o mesmo peso do nêutron, e é uma carga elétrica positiva. Até aí, vocês fizeram diversos exercícios, espero que tenham entendido. Mas vamos lá, região do núcleo do átomo. Então, o núcleo, pessoal, eu especifiquei aí. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. O número atômico é o número de prótons. E o número atômico, pessoal, nada mais é do que a característica do átomo. Se eu tenho o hidrogênio ele só vai ter o número atômico 1. Se eu tenho o hélio, ele só vai ter o número atômico 2. Se eu tiver o cálcio, ele só vai ter o número atômico 20. Não muda. O que existem são os isótopos. São átomos que têm o mesmo número de prótons no seu núcleo, porém, número de nêutrons diferentes, ou no qual altera suas massas, porque a massa é número de prótons, que é o número atômico, mais número de nêutrons.
Então, alterando o nêutron, automaticamente altera a massa. Porém, o número atômico continua o mesmo, então é um elemento chamado de isótopo. São iguais números atômicos. É o mesmo elemento de massas diferentes. Muito bem. E os elétrons, pessoal, ele fica nessa outra região, a região da eletrosfera. Mais para frente a gente vai perceber que existem camadas eletrônicas, onde existe uma hierarquia de energia, onde os elétrons de maior energia orbitam em diferentes camadas próximas ao núcleo. Mas isso a gente vai ver mais para frente, não vamos confundir. Ok? Vamos lá, pessoal. A igual a Z mais N. E Z igual a P mais e E menos. P mais igual a E menos. O que é isso, pessoal? Então vamos lá. Quantos elétrons tem um átomo de carbono? Lembrando que o átomo tem duas regiões. O núcleo, onde orbitam os prótons, e os nêutrons. E a outra região é a eletrosfera, onde orbitam os elétrons. Então, A igual a Z mais N, lembrando que Z é igual ao número de prótons. Então, você tem que olhar para dentro do núcleo de um átomo, quantificar quantos prótons tem, é o número atômico dele. Por sua vez, turminha, está acabando a bateria aqui, pronto, encaixei. Por sua vez, o número de elétrons é o que fica na eletrosfera, na outra região. E um átomo, ele é eletricamente neutro. O que é isso? Eletricamente neutro significa que não tem cargas, que elas se anulam as suas cargas. A carga positiva dos prótons se anulam com as cargas negativas dos elétrons. Então, se eu tenho 6 prótons, eu vou ter 6 elétrons para neutralizar esse átomo. É exatamente isso. Então, quantos elétrons tem no átomo de carbono? Se ele tem 6 prótons, que é igual ao número de elétrons, então ele tem 6 elétrons. E os elétrons estão nessas camadas externas, espalhadas aí, né? Esse não é o intuito dessa matéria de hoje. Nós vamos falar sobre íons, e mais para frente a gente vai falar desse novo modelo de camadas eletrônicas. Por enquanto, vamos imaginar que existem duas únicas regiões, que é o núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde tem os elétrons. Os prótons, cargas positivas do núcleo, e os elétrons de carga negativa na eletrosfera. Bom, pessoal, o átomo, então, significa que ele é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. Então, no seu núcleo, se tenho 6 prótons, eu vou ter 6 elétrons. Esse é o átomo de carbono, a característica dele, número atômico 6. Você pode procurar na tabela periódica. E o íon? O que é um íon? O íon é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Ou seja, ele pode ser mais positivo ou mais negativo, mas nunca neutro. Quando o átomo eletricamente neutro perde ou ganha elétrons, ele se chama íon. Então, o íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. E quando ele ganha e perdem, eles adquirem nomes. Então, o cátion e ânion são formas que o íon encontra para representar quando perde ou ganha elétrons. Então, os íons são divididos entre cátions e ânions. Íon. Quando o átomo eletricamente neutro perde elétrons. Quando ele perde elétrons, a quantidade de prótons fica maior do que a quantidade de elétrons, porque ele perdeu elétrons. Olhando aí esse átomo, um átomo eletricamente neutro, sódio, Na, N maiúsculo, A minúsculo. Lembre-se, elemento químico, primeira letra é maiúscula, segunda letra é minúscula. E representa o sódio, Na. O sódio, ele tem 11 prótons no seu átomo, ou seja, no seu núcleo, onde ele fica, quantidade de prótons. Então, seu número atômico é 11. Quantos elétrons ele vai ter? Ele vai ter a mesma quantidade de prótons, 11 elétrons, distribuído nas suas camadas eletrônicas. Então, o átomo é eletricamente neutro.
Agora, esse elétron que vocês estão vendo aí no sódio, mais na camada mais externa, sozinho ali, vocês estão vendo? Nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 11 elétrons. Esses 11 elétrons têm um elétron bem afastado do núcleo, na parte extrema, sozinho ali. A característica desse tipo de átomo é de perder esse elétron. Ele se perde através de uma união com alguém que ganha esse elétron. Então aí que ocorrem as ligações químicas, as ligações iônicas, a formação de compostos iônicos. Isso é uma matéria que a gente vai ver mais para frente. Porém, é importante que vocês já tenham esse fundamento da perda e de ganho de elétrons que formam substâncias iônicas. Então, quando se perde um elétron, ele é um cátion. E como é que fica a característica desse cátion? Olhem, pessoal, que na quantidade de elétrons inicialmente eram 11 elétrons para 11 prótons. Quando perdeu aquele elétron na sua última camada, ele perdeu um elétron, ele ficou com 10 elétrons. Se ele perdeu um elétron, a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. E é isso que está dizendo. Esse P+, significa prótons, maior que E- que significa elétrons. Então, inicialmente, o átomo sódio, ele tinha 11 elétrons. Quando ele perde um elétron, ele continua sendo o átomo de sódio? Não. Ele se transformou num íon. O íon, então, o que é? É um cátion. É um íon de carga positiva. Porque quando eu perco um elétron que tem carga negativa, eu fico mais positivo. Não é verdade? Então, agora a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Inicialmente eram 11 prótons, continuou sendo 11 prótons. Só que perdi um elétron, que inicialmente eram 11 elétrons, ficaram 10 elétrons. Então, essa quantidade de prótons maior que de elétrons, eu faço essa diferença de 11 menos 10, vai dar o quê? 1. Esse 1 eu coloco em cima do sódio, ao lado direito, 1 mais, colocando a quantidade de carga positiva que ele ficou. Existem cátions que podem ser bivalente, trivalente, tetravalente, ou seja, com 2 cargas positivas, com 3 cargas positivas, com 4 cargas positivas. Então, inicialmente, nós estamos aprendendo sobre um cátion monovalente, ou seja, com uma valência positiva. Então, o sódio ficou Na, que inicialmente tinha carga 0, agora esse ficou Na 1+, ou seja, ele é um cátion. Muito bem. E um ânion, pessoal? Quando o átomo tem, por exemplo, essa característica, o cloro, C maiúsculo, L minúsculo. Lembrando que o elemento químico que tem 2 letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Um átomo é eletricamente neutro. A quantidade de prótons que tem o cloro é 17. Ou seja, se eu contar lá dentro do núcleo dele, eu vou encontrar 17 prótons. E se eu tenho 17 prótons e é átomo, átomo significa o quê? Ele é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Eu vou ter quantos elétrons nas suas camadas eletrônicas? Num total, 17. A mesma quantidade, porque é um átomo. Agora, esse ânion mostra o que lá em cima? P+ menor que E-, ou seja, a quantidade de prótons vai ser menor que a quantidade de elétrons. Então, eu não vou ter a perda de elétrons. Nesse caso, eu vou ter o ganho de elétrons. Existem átomos, como esse, por exemplo, se você olhar na última camada eletrônica, ele tem 7 elétrons. Ele tem a tendência de receber mais um elétron para fechar em 8 elétrons, que é a chamada regra do octeto, que a gente vai falar mais na frente. Então, pessoal, ele ganhando um elétron, ele vai ficar com um elétron a mais. Se ele tinha inicialmente 17 elétrons na carga 0 do cloro, agora ele tem 18 elétrons. Como o elétron tem carga negativa,
e o próton tem carga positiva, a quantidade de elétrons é 18 maior do que a quantidade de prótons, que é 17. Então, prótons, P+, é menor que E-, ou seja, a quantidade de prótons é menor do que a quantidade de elétrons. Agora eu tenho 18 elétrons em relação a 17 prótons. E quando eu tenho essa continha para fazer, 18 menos 17 vai dar 1. Agora, 1 de carga negativa. Esse valor negativo fica em cima do cloro. Então, inicialmente, o cloro com 17 prótons e 17 elétrons tem carga zero. Então, eu não coloco nada em cima dele, do lado direito. Mas agora ele é um íon, que é um ânion. E um ânion é um íon negativo. Então, ele fica com um sinalzinho negativo na parte superior direita. Com a quantidade de cargas. Também pode ser monovalente, que é nesse caso, uma valência negativa. Pode ser duas, bivalente. Pode ser 2 menos, 3 menos e 4 menos. Monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente também. Então nós temos casos de íons, onde os cátions podem ter várias cargas positivas e os ânions podem ter várias cargas negativas. Muito bem, turminha. Resumo. O íon é positivo quando perde elétrons. E o íon é negativo quando ele ganha elétrons. E quando ele perde elétrons, ele é um cátion. E quando ele ganha um elétrons, ele é ânion. Então a gente tem um exemplo do sódio, que inicialmente tinha 11 prótons no seu átomo. Quando ele perde um elétron, ele fica com uma carga positiva, porque ele perdeu uma carga negativa. Então, 11 prótons menos os 10 elétrons, ele ficou mais positivo. Ele perdeu aquela eletronegatividade. Comparando com o cloro, que inicialmente tinha 17 prótons e 17 elétrons, ele ganha um elétron ficando com 18 elétrons. Então, 18 elétrons que tem carga negativa, subtraindo de 17 prótons, eu vou ter uma carga negativa. Então, por isso que o cloro, inicialmente de carga zero, fica com uma carga negativa. Então, olhando aí bem direitinho, pessoal, o sódio à esquerda ficou Na+, é um cátion, o cátion sódio. E o cloro, ao lado direito, ficou Cl-, é o ânion cloreto. O cátion, pessoal, mantém o nome do átomo, no caso, sódio. O ânion, pessoal, ele muda de nome na sua terminação. Então, o cloro, ele não se torna cloro, ele se torna cloreto na sua transformação de átomo para íon, ok? Muito bem, turminha. Então, como eu tinha falado para vocês, íons monovalentes, isso é, que possuem apenas uma carga elétrica, são representados colocando-se um sinal de mais ou de menos no canto superior direito do símbolo químico. O sinal de mais indica um cátion e o de menos um ânion. Os íons bivalentes, isso é, que possuem duas cargas, trivalentes, 3 cargas, tetravalentes, 4 cargas. Deve-se colocar o número que indica a quantidade de cargas antes do sinal de mais ou menos. Então, antes do sinal, eu vou colocar 2 mais, 3 mais, 2 menos, 3 menos, 4 menos. E quando eu tenho carga 1, eu não preciso colocar 1, eu coloco só mais ou menos, que significa 1. Exemplo, o lítio, carga mais 1, Li, mais. Magnésio, carga mais 2, 2 mais quer dizer, né? Então, ele é um cátion bivalente, ou seja, é duplamente positivo. O alumínio, carga 3 mais. O bário, carga 2 mais. O berílio, carga 2 mais. E o cálcio, carga 2 mais. Então, o cátion tem carga positiva. E a quantidade de cargas é que vai dizer se ele é monovalente, bi, tri ou tetravalente. É o máximo, tá, de valências.
E os ânions, pessoal, como eu falei para vocês, o cloro, ele não é chamado mais de cloro quando ele se transforma em íon, ele é chamado de cloreto. O flúor de fluoreto, iodo de iodeto. Notem que esses três têm carga -1. E o 1 é retirado, não precisa escrever 1, simplesmente coloca a carga negativa. Quando tem mais de uma carga, aí sim eu coloco o número 2, 3, que é o caso do nitrato. Desculpa, o nitreto, né? Nitreto é 3-, ou seja, é um ânion trivalente. O oxigênio, pessoal, é um óxido. Ele ficou bivalente negativamente, né? 2-. E o enxofre, ele ficou chamado sendo sulfeto, assim como o cloreto ficou sulfeto, 2-. Vamos fazer um exercício, turminha, juntos? Tentem fazer junto comigo, mas inicialmente dê um pause aí e tente fazer sozinho. Vamos ler, quando eu terminar a leitura, tentem fazer, depois dê continuidade que eu vou dar a resposta, tá bom? Vamos fazer assim alguns exercícios? Com os exercícios vocês vão entender essa matéria. O número de elétrons do estrôncio, que é um elemento químico, na forma do cátion Sr2+, ou seja, é um cátion bivalente, porque tem carga 2+, positivo, então é um cátion. Consulte a tabela periódica da página 80. Então olhem lá na página 80, tem a tabela periódica. Na tabela periódica vocês vão procurar o elemento do estrôncio. Vocês vão encontrar ele na segunda coluna da esquerda para a direita, estrôncio. Então aí vocês vão saber a quantidade de prótons que ele tem, porque existe seu número atômico, né? Então, a pergunta é, qual é a quantidade de elétrons que o estrôncio tem do cátion Sr2+? Presta atenção, pessoal, nós não estamos mais falando do átomo, nós estamos falando do íon que perdeu 2 elétrons. Então é só encontrar o número atômico dele e subtrair 2, você já tem o número de elétrons que ele tem, não é verdade? Então, olhando na tabela periódica, pessoal, vocês vão encontrar as seguintes informações. O estrôncio, ele tem um número atômico igual a 38, ou seja, ele tem 38 prótons e 38 elétrons. Isso é o átomo eletricamente neutro. Porém, o cátion, ele não é mais neutro. Ele perdeu elétrons para ficar positivo. E ele perdeu 2 elétrons para ficar bivalente. Então, o número atômico dele, quanto equivale? Não é 38? 38, se ele perdeu 2 elétrons, significa que o número atômico é 38, ele tinha 38 prótons, ele tem 38 prótons, tinha 38 elétrons, perdendo 2 elétrons, 38 menos 2, ficam 36 elétrons, resposta E. Fácil, turma. Vamos tentar fazer outro. Exercício número 2. O número de prótons, nêutrons e elétrons apresentados por Ba2+, olha que tem a massa atômica, 138. Fica do lado esquerdo superior, a massa atômica. A massa atômica engloba o quê? Quantidade de prótons mais nêutrons. Tudo que está dentro do núcleo, que é a massa do átomo. Os elétrons não contam. O número atômico fica embaixo, não está indicado. Então vai ter que procurar na tabela periódica. Tá? Agora vocês vão aprender a consultar a tabela periódica. Certo? Então vamos lá. O número de prótons, nêutrons e elétrons apresentado por esse Ba2+, é respectivamente, aí vocês vão me dizer a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Dê um pause e façam aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Dando continuidade na matéria, a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons desse elemento que se transformou em um íon, ele se transformou em um íon positivo. Se ele se transformou em íon positivo, 2+, significa o quê? Que ele é um cátion. E o cátion, ele ganha ou perde elétrons?
Ele perde elétrons para ficar positivo, porque o elétron tem carga negativa. É óbvio, pessoal, se eu tenho uma coisa que tem quantidades negativas e eu perco essas quantidades negativas, ela fica mais positiva. É o que acontece com os cátions. Ok? Muito bem, pessoal, se eu procurar na tabela periódica, eu vou encontrar esse elemento bário na primeira coluna, na segunda coluna também, logo abaixo do estrôncio, que foi do primeiro exercício. E a quantidade de prótons que o átomo tem é 56. Então ele quer saber a quantidade de prótons, continua sendo 56, que não muda, o núcleo não se mexe, pessoal. A perda de elétrons e o ganho de elétrons é na eletrosfera. Aliás, todas as reações químicas ficam na eletrosfera. Se ela ocorre uma reação química no núcleo, é uma reação nuclear, é uma reação radioativa. E hoje nós estamos falando sobre reações químicas e estrutura do átomo. Então, pessoal, voltando. Se o número atômico é 56, significa que tem 56 prótons. Faço a minha continha para saber a quantidade de nêutrons. Eu não tenho a massa? 138. Menos a quantidade de prótons, que é quanto? 56. Eu vou encontrar um valor igual a 82. Então 82 é o número de nêutrons. Agora a pergunta-chave, pessoal, qual é a quantidade de elétrons? Inicialmente, eu tinha 56 na forma átomo, mas ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou com 54. Por isso que ela é Ba2+. Bário bivalente. É um cátion bivalente. Então a resposta B é a resposta correta. A quantidade de prótons, 56. A quantidade de nêutrons, 82. Fiz pela continha. A igual a Z mais N. Que eu encontro, eu tenho o A, eu tenho o Z, eu encontro o N. O N deu 82. E a quantidade de elétrons, pessoal, é a subtração de 56 pela quantidade de cargas positivas. Ok? Tranquilo, né, turminha? Alguma dúvida aí? Pode me mandar as dúvidas aí por e-mail, hein? Não esqueça de me mandar esse contato, pessoal. Estou aqui para receber as informações de vocês. Eu não posso estar dando uma aula online para vocês, porque eu não tenho velocidade de internet suficiente. Por isso que eu adoto o critério de passar uma videoaula. Ok, turma? Mas vocês não podem deixar de me dar o feedback. Estou entendendo, não estou entendendo, por favor me explique isso, tá bom? Coloca no mural, me passa e-mail. Terceiro exercício, vamos lá. Um isótopo. Isótopo, o que é o isótopo? São elementos de mesmo número atômico, porém de massas diferentes, porque os seus núcleos, eles contêm quantidade de nêutrons diferentes. O isótopo do elemento metálico tem 25 nêutrons e número de massa 50. A carga do cátion derivado desse isótopo é mais 2. O número de elétrons desse cátion é... Aí você tem as alternativas. Dá pausa aí e tenta resolver. Minha. Tentaram? Vamos lá. Então, pessoal, A igual a Z mais N. A, quanto é que é? Ele diz que a massa é 50. Então, eu substituo o A por 50. É igual a Z mais N. Z é mais a quantidade de N. E aí ele está falando, o isótopo do elemento metálico tem 25 nêutrons, então eu substituo N por 25. Encontro o número atômico que é igual a 25. O átomo eletricamente neutro tem a quantidade de elétrons iguais. Então se tem 25 prótons, tem 25 elétrons. Porém, ele está dizendo que o cátion derivado desse isótopo é 2+, é mais 2. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons para ficar mais 2. Então eu diferencio a quantidade de elétrons inicialmente do átomo, que era 25, perdendo 2, fica 23 elétrons, resposta B. Tá vendo, pessoal, como não é difícil? Quarto exercício, pessoal, para a gente dar uma memorizada. Agora vamos trabalhar com o ânion. Y3-. É um ânion. Tem 38 elétrons e 45 nêutrons. O átomo neutro
Y apresenta número atômico e número de massa, respectivamente. Vamos lá, pessoal. De novo. O íon 3- tem 38 elétrons e 45 nêutrons. Esse dado que foi dado. Esses dados que foram dados. Ele quer saber agora não do iodeto. Desculpa, do íon 3-. Ele quer saber do átomo Y. Ou seja, ele é eletricamente neutro. Porém, partindo do íon. Então vamos lá. O átomo neutro Y apresenta número atômico e número de massa, respectivamente. Pause aí e tentem fazer, turminha. Ok, vamos aos cálculos. Então, pessoal, se eu tenho ali 38 elétrons desse íon negativo, que é um ânion, né? Eu tenho 38 elétrons, menos os 3 elétrons, eu vou ter 35 elétrons. Por quê, pessoal? Vamos lá. Se eu tenho 38 elétrons inicialmente nesse ânion, significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, se ele ganhou 3 elétrons, ele não tem 38, ele tem 35. Porque 35 mais 3 elétrons ganhos é que vai dar o valor 38. 45 nêutrons não muda. É esse valor, tanto para o íon quanto para o átomo. O que muda é a quantidade de elétrons do íon e do átomo. Então, colocando a formulinha A igual a Z mais N, ele agora quer saber a quantidade de massa. Porque a quantidade de elétrons, ele pergunta aqui, né, qual é o número atômico? É a quantidade de elétrons do seu átomo. Então, se ele tem 35 prótons, porque tem 35 elétrons, no qual ele ganhou 3 elétrons. Se ele ganhou 3 elétrons, ele tinha 38, ele ficou com 38. Então 38 menos esses 3 é o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons, que é igual a 35. A igual a Z mais N. Então agora eu tenho o número atômico dele, desse Y, do Y eletricamente neutro. Então, A igual a 35 mais 45, que é dado lá em cima. A igual a 80. Então, 35 é a quantidade, é o número atômico dele, é a quantidade de prótons, que eu descobri através do ânion dele. Então, pessoal, simplesmente eu fiz uma continha. Se tem 38 elétrons, o ânion, é porque ele ganhou 3 elétrons. Se ele ganhou 3 elétrons, eu subtraio 38 menos 3 elétrons, o que vai dar a quantidade de elétrons realmente desse átomo, que é 35. Se eu tenho 35 elétrons, e o átomo eletricamente neutro tem 35 prótons, que é o seu número atômico. Então, fazendo as substituições, eu encontrei a letra A, 35 e 80. Tá indo, turminha? Exercício 5. Esses exercícios, pessoal, estão no livro, tá? Tá no livro na página 66 e 67. Eu fiz uma explanação dos exercícios que foram dados aqui. São os exercícios de 30 a 38. Tentem fazer, tá bom? Através dessas explicações, sem olhar o vídeo, para ver se vocês realmente entenderam. Então vamos lá. Existe um quadro aí, turminha. Analise esse quadro, em que se apresenta o número de prótons, de nêutrons e de elétrons de 4 espécies químicas. Espécie 1, 2, 3 e 4. Considerando-se as 4 espécies apresentadas, é incorreto afirmar que, também consulte a tabela periódica na página 80, e vê aí a quantidade de número de prótons que cada espécie tem, número de nêutrons e número de elétrons. E aí ele coloca e indaga aí, que é a letra A. 1 é cátion H+, 2 é ânion F-, que é o fluoreto, 3 tem número de massa 23, 4 é átomo neutro. Então, pessoal, olhando essa tabela, tentem resolver. Qual que é a resposta incorreta? É a resposta D, né, pessoal? 4 é átomo neutro. Vamos começar de baixo para cima, com a resposta mesmo.
4 está escrito ali a quantidade de prótons, 20. A quantidade de nêutrons, 20. E a quantidade de elétrons, 18. Se eu tenho o número de prótons 20 e o número de prótons 18, significa que prótons é diferente de elétrons. Se ele é diferente, pessoal, ele não é um átomo neutro, ele é um íon. E se ele tem menos elétrons do que prótons, significa que eu tenho um cátion, ou seja, ele perdeu 2 elétrons para ficar com 18. O número 1 é um cátion H+. O número 1, pessoal, realmente ele tem um próton no seu núcleo, 0 nêutrons e 0 elétrons. Significa que ele é um cátion H+, porque ele perdeu um elétron e ficou sem elétrons. H+, é o hidrogênio. No B, pessoal, ele tem o elemento flúor, ele tem 9 prótons no seu núcleo, 10 nêutrons no seu núcleo e 10 elétrons na sua eletrosfera. Ou seja, ele ganhou um elétron e ele ficou um ânion fluoreto, F-, está correto. Número 3, pessoal, 11 prótons, 12 nêutrons, somando 11 prótons mais 12 nêutrons, eu tenho a massa desse átomo. 12 mais 11, que vai dar 23 a massa. Está correto, então a resposta D é a única incorreta. E para terminar, turminha, nós temos o último exercício. Vamos tentar fazer. Os elétrons de muitos íons metálicos são responsáveis pela cor de alguns compostos inorgânicos conhecidos popularmente como pedras preciosas. Olha que interessante. O vermelho do rubi deve-se à substituição de alguns átomos de alumínio por íons cromo trivalente. Íons cromo trivalente. Já no caso da esmeralda, constituída principalmente de silicato e berílio, a cor verde que lhe é característica deve-se à substituição de alguns átomos do berílio por íons cromo trivalente. De novo falando do cromo trivalente. O cromo trivalente apresenta, aí tem essas alternativas, qual que é a melhor alternativa? Consultando a tabela periódica. Começando pelo cromo, pessoal. O cromo, vocês vão encontrar na tabela periódica esse elemento e ele é um metal. Então, assim como os cátions que nós apresentamos, bário, berílio, lítio, sódio, são todos metais. E o cromo também é um metal. Vocês já ouviram falar sobre cromo, sobre metal cromo, né? Então, o cromo, por ser um metal, ele tem a tendência de perder elétrons e de se transformar em quê? No cátion. Então, só esse toque que eu estou dando para vocês. O cromo trivalente nada mais é que o elemento químico com uma valência igual a 3. Positivo ou negativo? Se ele é cátion, ele é positivo. Então, C maiúsculo, R minúsculo, cromo, 3+. Esse é o cromo trivalente. Então ele quer saber qual que é a melhor alternativa. Tentem fazer. Bom, turminha, a resposta correta é a letra A. O cromo trivalente, como eu falei para vocês, é o Cr3+. Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão encontrar lá a quantidade de prótons que ele tem, porque é o mesmo número atômico dele, que é 24. Então, o cromo átomo eletricamente neutro, ele tem 24 prótons, que é igual a 24 elétrons na sua eletrosfera. Então ele tem 24 elétrons e 24 prótons. O cromo trivalente é o cátion, onde tem carga 3+. Então eu pego a quantidade de elétrons, se ele perdeu 3 elétrons, ele ficou triplamente positivo. Então 24 elétrons que ele tinha inicialmente no seu átomo neutro, menos 3 elétrons, vão ficar um total de 21 elétrons. Então a resposta correta é a letra A, 21 elétrons e 24 prótons. Bom, turma,
eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Deem uma lida, uma boa lida nessa página 65. Tentem fazer os exercícios todos. E a nossa próxima aula será o nosso controle. E o controle cairá. Essa matéria, como eu expliquei para vocês, ela vai estar no mural, o conteúdo do controle. E o controle será com consulta. Tentem assistir a esse vídeo e fazer os exercícios e me mandem as dúvidas, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa videoaula. Volto a dizer para vocês que a única forma que eu tenho com a minha velocidade de internet, no qual eu encontrei um meio de passar para vocês uma informação, não simplesmente por escrito, mas falando, mostrando as diferenças do átomo e do íon para vocês entenderem a estrutura atômica, no qual a gente está encontrando um desenvolvimento até o que chegou o modelo atual. Então, inicialmente, pessoal, trabalhem em cima de tudo que eu passei para vocês, de todas as matérias que eu passei para vocês, e uma boa prova aí para o próximo controle. Forte abraço, pessoal, cuide-se!